Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, todos os dias trazendo notícias dos fundos imobiliários, e hoje nós vamos trazer para vocês a carteira do BTG, do BTG Pactual, que é um dos melhores bancos de investimento do Brasil, e todos os meses ele disponibiliza a sua carteira de fundos imobiliários para os seus assinantes, Então vou trazer aqui para vocês a carteira que eles disponibilizaram, ou seja, que vai servir como norte para os principais investidores do BTG aumentarem ou diminuírem as suas posições em determinados fundos. Então, só mostrando aqui, carteira de fundos imobiliários de janeiro de 2024, assinada aí pelo Matheus Oliveira, pelo Vitor Novaes e o Daniel Marinelli, que são os três aí que são responsáveis por assinar essa carteira de fundo imobiliário que vai nortear aí, o BTG no mês de janeiro, O primeiro ativo que é sugerido que esteja presente nessa carteira é o BTCI 11, Ele sugere uma exposição de no máximo 10%, Então, sugestão aí que ele é um fundo de papel, sugere aí uma exposição de 10%, um fundo que é quase meio a meio, CDI e IPCA. O segundo fundo, que é também indicação do BTG, é o KNCR11, ele sugere uma exposição de 10%, embora o KNCR11 seja de recebíveis, indexado principalmente ao CDI, A maior posição dele é do CDI, mas a taxa é CDI mais 2, CDI mais 3, ou seja, mesmo com a queda da Selic, ele vai manter esses dividendos. Também ele sugere um outro fundo de papel, é o CPTS11, que ele é um fundo em sua mais majoritariamente IPCA, Ele se encontrava na casa de R$ 7,90. Ao longo do mês de dezembro ele acabou se valorizando e hoje está entre 8,4 a 8,5, o valor que ele se encontra, porque agora ele é de base 10. Nós temos o KNSC11, sugere uma exposição de 6,5. KNSC11, também é outro fundo de papel. E também sugere o CANIP11, ou seja, uma porcentagem maior, de 10%. Também o CLIN11 sugere uma exposição de 3%. O BTG gosta muito deste fundo imobiliário, você não vai encontrar em outras carteiras da XP, do Banco do Brasil, mas na carteira do BTG ele sempre vem. Um outro fundo é o VILG11, que é um fundo de logística, que ele sugere uma exposição de 5%. Depois o BRCO11, também um outro fundo de logística, 5,5%. O BTLG11, que sugere uma exposição de 6%. O BTLG que estava bem descontado, até no mês de novembro você conseguia comprar ele na casa de R$ 99. Ele se valorizou e hoje está na casa de R$ 104. Sugere o HGLG, mas somente uma exposição de 4%, Boa parte dos fundos imobiliários estão reduzindo sua exposição ao HGLG. O próximo fundo imobiliário que foi sugerido nessa carteira é o RBRP11, sugere 2%. Depois o BRCR11, 3,5%. JSRE11, 4,5%. PVBI, sugere aí 6%, Muitos investidores estão comprando o PVBI, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre o PVBI, tem vídeo aqui no canal sobre o JSRE11, inclusive um dos vídeos que está com boa quantidade de visualizações, PVBI, houve aquisição de imóveis, então ele está se valorizando, Nós temos o BTRA11, aí ele sugere uma exposição menor de 0,5%.
XPMOL, ele sugere uma exposição de 6,5%, só que o XPMOL ele está fazendo a emissão, certo? Como ele está fazendo a emissão, ele está caindo. Então você tem que esperar ele parar de cair para você comprar, certo? Por quê? Tem fundos de fundos e tem fundos que possuem o XPMOL dentro da sua carteira. Quando há uma emissão, boa parte dos fundos imobiliários vão vender o XPMOL, que é para ter o ganho diante da venda. Você vai lá e paga o imposto, né, de 20% dos ganhos que você teve na valorização da cota, e os restantes, que é o 80%, que é o lucro que você teve de 80%, mas o dinheiro que você tinha investido diretamente na compra da cota, você usa para comprar ele num preço mais barato, né? Então, geralmente se faz esse movimento quem tem muitas cotas. O VISC11, 5%, né, entregou um excelente dividendo, e fechando a carteira o HFOF11, que é um fundo de fundo, tem entregado um bom rendimento, ele sugere uma exposição de 4%. E com relação ao HSLG11, né, o BTG sugeriu a retirada da carteira, ou seja, quem tivesse cota vendesse e usasse os lucros para comprar qualquer um dos outros fundos imobiliários dessa lista, certo? Porque ele não vê mais sentido ter o HSLG11 dentro da carteira, então foi retirado. Com isso, a carteira do BTG fica com 48% de recebíveis, ou seja, de papel, 21% de galpões logísticos, 14% lajes corporativas, 12% shopping center, 4% fundo de fundo, 2% fundos híbridos, ou seja, que investem em mais de um segmento, e 1% outros, né? Ou seja, fundos imobiliários que não investem em nenhum desses segmentos, certo? Então essa era a carteira disponível do BTG, né? Você aí que não consegue ter acesso a essas carteiras recomendadas, então nós trouxemos aqui para você analisar, né? Se você tem esse fundo imobiliário e está na sua carteira recomendada, é um bom sinal, né? E também se tem algum fundo aqui que não está na sua carteira, também não tem problema, certo? São estratégias diferentes, né? Porque o principal objetivo da gente olhar a carteira é ver quais são os fundos que estão se mantendo e quais são os fundos que estão saindo, né? HSLG, se você tem na sua carteira, é bom ficar atento, porque estão se livrando dele. Mas o mais importante é isso daqui, ó, saber quais são as proporções que você deve ter na carteira para esse mês de janeiro. Isso é o mais importante. Quanto eu tenho que ter de recebíveis, quanto que eu tenho que ter de galpões logísticos, quanto que eu tenho que ter de lajes corporativas para ter uma carteira equilibrada, certo? Essa é a informação mais importante. Então trouxe para vocês aí uma carteira, né, recomendada, assinada e por 3 especialistas do BTG Pactual, e você teve acesso aqui com a gente, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Agradeço muito quando vocês comentam, quando vocês curtem, quando vocês seguem o nosso canal, porque isso estimula o nosso trabalho, né? Nós somos focados principalmente em fundos imobiliários, onde nós trazemos os fundos imobiliários que são famosos, claro, mas também nós trazemos outros fundos imobiliários que não são tão famosos, mas são oportunidade, porque a maioria dos vídeos dos influencers são focados somente naqueles fundos que dão mais view, XPMOL, MXRF11, né? CPTS, VGA, ou seja, esses fundos que dão muita visualização. E muitas vezes acabam passando oportunidades, né? Vocês, assim como nós também acabamos perdendo, porque a gente fica olhando somente para aqueles mais famosos, e às vezes nós temos ótimas oportunidades em outros setores, né? Então dê uma olhada no conteúdo que a gente produz, porque a gente traz alguns fundos imobiliários que não são tão famosos, né,
não são tão falados, que vocês não vão encontrar em outros canais, certo? Então, brigadão, né? Um abração aí para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.